Oi, Fernanda. A próxima dúvida que você teve foi com relação a esse enunciado. Determine os pontos equidistantes de A e B, que distem essa distância D do ponto E, tá certo? Então, isso daqui, né, esse enunciado, ele está diretamente associado a duas definições que são muito importantes de você ter na sua mente, né? A primeira é aquela definição que fala de pontos que equidistam de dois pontos dados, né? Então, esse primeiro lugar geométrico é a nossa chamada mediatriz, né? Certo? Então, a mediatriz o que é? Ela é uma reta, né? É um conjunto formado por infinitos pontos e que qualidade que tem esses pontos, né? Que propriedade que esses pontos possuem? Eles possuem a mesma distância até os extremos, né? Então, essa é a definição da mediatriz. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos extremos, né? Então, o primeiro lugar, que eu vou chamar L1, que esses pontos estão, né? Então, eles estão na mediatriz de AB, ok? Esse é o primeiro lugar. Eles estão na mediatriz de AB, certo? Do nosso segmento AB. Segundo lugar, equidistem D do ponto E, né? Então, qual é o lugar geométrico dos pontos que tem uma distância fixa de um ponto dado, né? Esse lugar aqui, esse segundo, ele já é a nossa circunferência, né? Essa é a definição clara da circunferência, certo? Então, a circunferência, ela é o lugar geométrico dos pontos, né, que possuem uma distância fixa até um ponto dado, né? Então, o segundo lugar geométrico descrito aqui no exercício, eles estão também na circunferência, tá? Eu vou simplificar aqui. Estão na circunferência de centro, né? De centro em E, nesse ponto, né? E, que foi dado, cujo raio é D, de raio D. Né? Então, os pontos que satisfazem essas duas, né, esses dois lugares, estão na interseção da mediatriz, né, entre A e B, ok? E também são pontos na circunferência de raio D. Eu vou abrir aqui o software que a gente está acostumado a mexer, para a gente poder entender como que a gente vai fazer isso, tá? Um minutinho. Então, ó, lá no exercício eu tinha dois pontos dados, né? Os pontos A e B, certo? O primeiro traço que eu vou fazer é o traço da mediatriz. Eu vou utilizar duas circunferências. Saindo do A, desculpa, me perdoe. Saindo do A, passando pelo B, e saindo do B, passando pelo A, né? Essas duas circunferências se cortam em dois pontos, né? Que o software está chamando, um de C e o outro de D. Então, o primeiro lugar geométrico ele está aqui dado para nós, que é a nossa mediatriz, tá certo? Observe que todos os pontos da mediatriz, né, eles têm essa propriedade, eles possuem a mesma distância até os extremos A e B, tá joia? E depois eu tenho um outro lugar geométrico que os pontos também estão, né? A gente tinha aquele ponto E, certo? Aquele ponto E que estava lá, e aquela distância fixa, né, que seria aquele Dzinho. Certo? O programa chamou de Gzinho. Para nós não tem problema não, tá? Então, o segundo lugar geométrico seria essa circunferência centrada no ponto E, cujo raio é o Gzinho, tá? Então, centrei o raio no ponto E, com o raio Gzinho construí essa circunferência, né? Então, pelo enunciado, nós temos que esses pontos satisfazem as duas condições ao mesmo tempo, né? Então, por isso que a noção de interseção ela se fez necessária, né? São pontos que satisfazem a um lugar e ao outro. Então, eu tenho duas possibilidades de resposta. Uma primeira resposta seria o ponto H e uma segunda resposta seria o ponto I, beleza? Lembrando, então, que eles estão em dois lugares que se distinguem, né? Mas como eles pertencem os dois ao mesmo tempo, a interseção entre essas curvas vão dar os pontos resposta. Tudo bem? Então, as respostas vão ser tanto o ponto H quanto o ponto I.